Meu nome é Everton Roberto Santos, tenho 38 anos e sou barbeiro hoje. E vim de uma infância complicada, na minha casa havia muita bebida, brigas, né? E peguei também uma fase dessa, né? De muita bebedeira, final de semana em casa, minha casa cheia de colegas do meu pai bebendo, churrasco, depois briga, e briga ele, minha mãe, aquela coisa toda. Depois de um tempo houve uma traição da parte da minha mãe, onde houve a separação dos dois. A gente viu a traição, através da gente, meu pai ficou sabendo. Depois houve uma separação, nós fomos morar com o meu pai na época. E pouco tempo antes dele falecer, eu resolvi voltar a morar com a minha mãe, ainda criança. E isso também gerou uma certa culpa, né? Porque eu imaginava na cabeça de uma criança, porque se eu tivesse com meu pai, talvez ele não teria morrido, né? É o que passa na cabeça da criança. Mas aconteceu. Então, assim, como a gente não tinha uma base familiar, quando eu fui morar com a minha mãe, ela já era casada com outra pessoa, né? E já de princípio eu já comecei a praticar algumas coisas que foi causada por essa falta de estrutura familiar, né? Pequenos delitos, às vezes eu pegar dinheiro dela dentro de casa, né? Comecei a me envolver já comecei a fumar com 11 anos e meio, comecei a fumar cigarro porque ela fumava, então tinha esse exemplo dentro de casa. Com 12, 13 anos, bebida alcoólica já acontecia em casa, até dentro de casa mesmo. Era normal a gente beber com 13 anos, chamar os colegas e beber em casa, né? Teve um irmão meu que pegou na época um pino de cocaína, já apresentou para mim, eu usei nessas baladinhas que a gente ia com 14, 15 anos, né? Então, assim, não era crônico, mas sempre acontecia da gente estar usando, eu não era um viciado até então. Mas para mim aquilo já não era algo restrito, né? Era fácil acesso. Depois, com uma certa idade já, eu casei, né? E fui morar em outra cidade para trabalhar. O meu casamento, eu espelhava no casamento que eu tinha da minha mãe e do meu pai, foi onde eu comecei a beber também. Saía do serviço, ia beber e não ia para casa. E a partir dali eu comecei a usar droga também, comecei a usar cocaína através da influência de colegas de serviço. Como eu já tinha usado, para mim voltar a usar foi fácil, né? Depois, só que foi quando eu me tornei dependente, né? Porque quando adolescente ainda eu tinha um pouco de controle em casa, mas depois como adulto, dono do meu nariz, eu comecei a usar todo dia, né? Tinha vezes que eu levava para o serviço, escondia na roupa, na farda e levava para o serviço, trabalho de vigilante, e usava durante o serviço, né? Já virou algo rotineiro, né? Até que se tornou um vício, só que eu comecei a vender também. Daí eu vendia e usava, né? E foi quando eu fui preso vendendo. Eu lembro quando eu estava saindo com a droga da cidade, a polícia me abordou como se já soubesse, né? Mandou eu pôr a mão na cabeça, não reagir, que eles já sabiam. E assim aconteceu, eu fui preso. Aí já pensei na minha mãe, né? Por mais que a gente veio de uma família estruturada, mas ela não ensinou a gente isso, né? A criminalidade, não partiu de casa, né? E pensei em tudo. E fui parar no sistema penitenciário a primeira vez. Para mim aquilo foi, né, um susto logo de princípio. E só que o sistema, você vai se adaptando lá dentro, né, se acostumando. Tanto é que lá dentro eu comecei a me envolver também lá dentro. Comecei a me envolver, comecei a fazer parte do setor, que é uma parte do presídio ali, dos presos que comanda. Eu fui fazer parte do setor para ajudar os presos a comandar o raio, né, a facção na época. E foi quando eu, já cumprindo um período da minha pena, onde eu ia cair para o regime semiaberto, com saidinha já para me poder responder em liberdade o resto da pena, eu agredi um funcionário lá dentro também. Nessa agressão do funcionário eu perdi todos os meus direitos, saidinha, condicional, e tive que ficar os 2 anos e meio preso no fechado, né? Só que nesse período tinha um trabalho da igreja lá dentro também, né? E eu participava da UNP, né? Eu ia nos cultos, nas reuniões, material que eles entregavam para a gente, livro, jornal. Só que o meu erro foi quando eu saí da cadeia, que a minha pena, que eu cumpri todos os 2 anos e meio, não ter procurado a igreja. Não ter procurado aquilo que eu aprendi lá dentro, né? Tentei com a força do braço. E tentei levar minha vida com a força do braço, tentei arrumar emprego, não dava certo. Então fui tentar vender roupa, tentei abrir um empreendimento na área de assados, sorveteria, uma pequena sorveteria. Nada deu certo e foi me abarrotando de dívida, né? E aquelas dívidas, eu tinha financiado um carro para poder vender as roupas, não estava conseguindo pagar o carro, a dívida foi me sufocando, eu voltei a beber mais ainda.
Nessa de beber, voltei a usar cocaína de novo, comecei já a dar trabalho em casa, estava morando eu e minha mãe na época, e chegou ao ponto uma vez que me ofereceram o crack. Aí foi o fundo do poço de verdade, porque depois que eu usei o crack, o primeiro trago que eu dei no crack, eu esqueci cocaína, eu esqueci tudo. A minha força toda era pro crack, e era algo tão terrível que tinha momento que ela chegava, ela abria o quarto, via que faltava coisa. Everton, você pegou isso. Eu falava, não vim aqui em casa, eu estava na rua. Eu estava tão dominado com o vício, tinha coisa que eu não lembrava. Eu fazia e não lembrava. Depois de alguns dias, começava a vir flashes na minha cabeça daquilo que eu tinha feito, né? E uma vergonha, né? Porque vizinhança, todo mundo vendo, minha mãe, né? Todo mundo sabendo o que estava acontecendo ali. Então, a gente fica na lama, né? A imagem da gente fica na lama, tudo vai para a lama. Depois que passava o efeito, que você viu que você tinha feito para usar, aí vem a depressão. Eu estava tratando de uma depressão que eu adquiri na cadeia já. E eu lembro que eu tomava uma cartela inteira de um remédio que eu tinha que tomar 2 por dia para tentar dormir. Não dormia, ficava igual um zumbi acordado e chegava a bater a cabeça na parede de raiva porque eu não conseguia dormir. E aquela depressão e é onde te joga mais no fundo do poço ainda, você vê o que você fez, né? O que você está se tornando. Chegou o momento de eu pegar os remédios da minha mãe escondido, tanto trabalho que eu estava dando, eu já queria acabar com aquela situação. Achava que a morte era a solução para tudo, né? Que normalmente é o fim da depressão, é esse, é o suicídio, né? E eu peguei todos os remédios que a minha mãe tinha, tomei, passei mal, fui para a Santa Casa, mas não morri também. E eu lembro um dia discutindo com a minha mãe, ela chorando, aí veio aquela depressão, falei, meu, eu tenho que morrer. Se eu continuar vivo, eu vou fazer algo pior. Eu posso fazer algo pior com a minha mãe ou com alguém, né? E a situação vai piorar. Foi quando eu peguei o carro, saí, fui numa boca de droga, que há algum tempo atrás, antes de eu ser usuário, eu vendia droga para esse rapaz. E eu falei para ele, cara, olha, aqui tá o carro, né? E eu te dou o carro, você me dá um caroço de crack aí para que eu quero fumar até morrer. Só que deu os 2 dias, a overdose não veio, meu coração parecia que explodia, eu babava igual um bicho, escorria saliva da minha boca, tremia, né? E ele chegou e falou, olha, acabou o prazo, né? A droga sua acabou, o combinado era a droga e o carro. Eu falei, não, o carro é seu, só me leva embora de novo. Ele me colocou dentro do carro, naquela situação que eu estava, e me levou para a vila que eu morava. Quando eu desci do carro, minha mãe estava na frente de casa, desesperada, porque fazia 2 dias que eu estava sumido, meu tio também, e ela viu eu entregando a chave do carro e o documento pro traficante. Aí foi o desespero dela ali também, o choro. E eu vendo aquilo, me bateu um desespero maior ainda, né? Porque aí eu caí na real de novo, né? Porque quando você está no efeito, você não percebe essas coisas, só depois. Foi quando eu entrei, catei uma faca e dei para ela. Falei, olha, corta meus pulsos, faz alguma coisa, porque se eu continuar vivo, a situação vai piorar. E naquele momento foi quando apareceu um obreiro, né? Foi Deus que enviou ele, eu tenho certeza. Naquela discussão, eu e minha mãe, meu tio, né, ela chorando, eu com a faca, tinha dado a faca para ela cortar meus pulsos, passou um carro branco, ia andando para lá e para cá, e eu até estranhei. Eu falei, o que você está rodando aqui, o que você está olhando aqui? Né? Estava no efeito da droga, fiquei bravo por ver ele passando ali. Para mim era até polícia, né? A paisana. Ele falou, não, amigo, calma, eu estou fazendo um núcleo de oração aqui, tá? Eu sou da Igreja Universal, eu vim chamar você para uma oração. E eu falei, não quero saber de oração não, estou cheio de droga, acabei de encher a cara de crack, quero saber de oração. E brigando com ele, só que ele insistiu. Foi quando eu fui para o núcleo de oração, a partir daquele dia, da oração que eu recebi ali, eu passei mal. Após a oração já senti aquele alívio, aquele peso nas costas, aquela coisa pesada que tinha nas minhas costas, sumiu. Até o ambiente que eu estava, eu tinha entrado, eu não percebi ninguém, eu não percebia ninguém do meu lado, nem o lugar. Depois da oração eu percebi o povo que estava do meu lado, percebi o ambiente e já senti uma paz ali. Então quando acabou o núcleo, eu fui embora e eu tomei a decisão que todo o núcleo ia participar. E eu lembrei daquilo que eu tinha ouvido lá no presídio, né? Então eu já tinha uma confiança, né, no trabalho da Igreja Universal, porque eu via dentro do presídio. Então aquilo facilitou para que eu aceitasse aquele convite e cresce, né, naquilo que aquele obreiro estava fazendo. Quando eu cheguei na igreja, a orientação que era passada, né, dos pastores, eu não questionava, uma coisa que eu acho importante hoje, eu não questionava. Eu não ficava duvidando, ou será que é assim? Não, eu fui obedecendo. Então elas vêm na sexta, vêm na quarta, vêm buscar o Espírito Santo, porque a sexta você vai ser liberto, mas a quarta onde você vem buscar o Espírito Santo,
para você não recair, para você ter força para continuar, né? E você ter um encontro com Deus de verdade. E comecei a ir, como eu estava até desempregado na época, às vezes eu ia duas reuniões por dia, eu ia de manhã, depois à noite eu estava lá de novo, porque eu queria estar perto, eu queria estar aprendendo, eu queria estar ali absorvendo aquilo. Aí o meu caráter também, opiniões que eu tinha, a forma de enxergar as coisas foi mudando também, tudo baseado através da palavra. E foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu sabia que só o Espírito Santo de fato ia mudar. Ia me dar uma direção, ia me dar confiança, né? E saber que eu estava no caminho certo, né? Nada ia tirar meu foco. Estava numa quarta-feira buscando e aí tem o apelo que o pastor faz, fui lá na frente, né? E a partir daquele dia eu tinha certeza já que Deus estava comigo, o Espírito Santo estava comigo, que eu estava fazendo a coisa certa, que eu tinha tomado o rumo certo, até pelas coisas que eu já estava colhendo, né? A libertação, a mudança de caráter, a forma de ver as coisas. E foi só crescimento a partir daí, né? Comecei a me envolver nos trabalhos também, que isso foi fundamental, porque eu comecei a ter força, né? E essa força eu falei, eu não posso guardar para mim, né? Eu tenho que dividir isso com alguém. E logo em seguida comecei a me dedicar a tudo quanto é grupo, né? Da igreja, e isso foi me fortalecendo mais também. Porque aí você começa a participar de mais reuniões, de mais busca, né? O Espírito Santo é tudo, né? Porque essa obra não teria acontecido sem ele, de forma nenhuma. Poderia ter, largou a droga, tá na igreja, mas só. Sem o Espírito Santo ia parar por aí. A gente sabe que as aflições vêm, mas a gente continua, persevera, muitas vezes deixa de lado aquele problema para fazer o que é o propósito de Deus, e Deus vem e trata daquele problema para a gente, né? Então a gente tem essa certeza, né? E sempre vem acontecendo as coisas, então não tem como não associar isso ao Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo para a gente é tudo. E hoje eu sou casado, sou um pai de família hoje, coisa que eu não me via, né? Hoje sou um pai de família, casei com uma mulher abençoada também, da fé. Meus filhos são da fé também. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Na minha casa não tem ninguém que não serve a Deus. Todos servem a Deus. E hoje eu tenho meu trabalho, Deus me abençoou com a barbearia. Hoje eu tenho meu comércio, tenho minha clientela, é uma clientela satisfatória. Tenho um conforto. Hoje Deus me dá condição de comer o que eu quero, da gente ter um momento de lazer, né, de poder arcar com os nossos compromissos, né? Então, assim, é um pacote de coisa que Deus foi dando pra gente. Tudo que Deus deu pra gente, até agora, porque eu creio que Ele vai dar muito mais, a gente está eu tenho 6 anos, né, que estamos na fé. Para mim é um começo de caminhada, então eu sei que Deus vai me dar muito mais, mas nada disso ainda é maior que o Espírito Santo. Nada tem mais valor que o Espírito Santo. Porque sem Ele nada disso aconteceria. Não teria um futuro como a gente planeja hoje, que a gente sabe que a gente vai conquistar. Então tudo depende dele.